Salva-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Pastor, Marcelão, Camila, Josi e Josi. Estão me ouvindo bem, amados? Vocês vão me falando aí se estão ouvindo bem, vendo bem. Irineia, saudades de todos vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir, amados? Como é que tá a conexão? Soraya, Laila. Beleza, Camila. Beleza, Marcelão. Boa noite. Ó o Brunão aí na área. Nosso diácono Vanderlei. Ontem nós tivemos a reunião, né, amados, do conselho. Foi bom, deu para matar um pouquinho da saudade, né? Claro que é muito distante ainda de poder ver toda a igreja, né, reunida. Mas podemos conversar, podemos alinhar algumas coisas, né? Foi um momento bem precioso, né? Foi muito bom. Esperamos pelas próximas reuniões. Amém, amados? Então, nós estamos aqui para nosso estudo de terça-feira, né? Toda terça-feira, nossa igreja reserva esse dia para estudarmos a palavra de Deus. E nós fizemos aí, por um pouquinho mais de um mês, acho que deu 7, então deu quase 2 meses, um estudo sobre, em tempos de crise, né? Em tempos de caos, se nós vamos nos mover por propósito ou por necessidade. Foi muito legal, nós falamos sobre Adão e Eva, falamos sobre Abraão, falamos sobre Isaac, sobre Jacó, falamos sobre José, falamos também de algumas histórias que não foram bem sucedidas, né? Falamos sobre Saul, falamos sobre Arão, quando fez o bezerro de ouro, foi bem legal. E na terça-feira passada nós encerramos com um estudo muito legal falando sobre Jesus, né? Quando Jesus ficou exposto a momentos de caos, momentos de angústia, de aflição, de traição, de perda do seu amigo, né? Como que Jesus reagiu. Maria Eduarda entrou lá em Juiz de Fora, bem-vinda, Duda. Então foi bem legal. Tivemos muito problema com a internet, espero que Deus nos abençoe hoje e tenhamos uma conexão melhor. Então a live caiu umas 2 vezes na terça-feira passada, mas o estudo foi compactado e foi disponibilizado no nosso canal no YouTube. Então, se você não conseguiu assistir porque não conseguiu assistir online, ou se você se perdeu um pouquinho por causa dos problemas técnicos, está disponível lá no canal da igreja. Fique à vontade lá para assistir, tá bom? Amém. Amados, eu confesso para os irmãos que eu estou até um pouco mais tranquilo com essa questão de fazer live. Você vai fazendo a primeira, a segunda, né? E depois você vai ficando mais tranquilo. Mas hoje, em especial, eu estou bem nervoso, assim, né? Bem apreensivo. Porque é um estudo hoje, nós vamos começar um estudo que está me tirando totalmente da zona de conforto, né? É um estudo que está me causando um pouquinho de nervosismo, né? Mas eu acho que ele vai ser muito legal, vai ser muito interessante, vai edificar as nossas vidas. Então hoje nós vamos começar um estudo sobre Jó, né? Sobre Jó. E Jó é uma figura muito emblemática na Bíblia, né? Nessa leitura que eu tenho feito aí da Bíblia em 90 dias, que eu espero que Deus esteja te despertando também para a leitura, se não for em 90, em 120, em 6 meses, em 1 ano, não importa, né? O importa é que Deus possa falar com você através da palavra dele no tempo que você possa conseguir
ministrado e ouvir o que Deus tem para falar com você. Então, quando eu li esse livro de Jó, algumas coisas me saltaram aos olhos, amados. Eu não sou cantor, né? Se eu tivesse o dom de cantar, o dom de tocar, eu ia tentar arranjar um violão pra gente fazer uma musicazinha, né? Uma música pelo menos inicial, que é tão gostoso ouvir uma música, né? Mas eu não sou, então não vou me arriscar. Mas eu estudando o livro de Jó, eu vi algumas coisas interessantes que eu queria falar com você para te chamar a atenção. Por exemplo, eu não sabia que aquela música da Lagoinha, que diz assim... fez a ferida ligará, da árvore seca, cortada, que fala que Deus fez a ferida e ele curará. Aline, me ajuda aí, Aline, você que é cantora, Ariane, né? E essa música é uma música baseada na fala de um dos amigos de Jó, né? Então, assim, é claro que Deus é Deus, né? Mas eu fiquei bem pensativo porque ela foi tirada de uma fala de um amigo de Jó, no momento onde é que ele questiona Jó, né? E aí, esse ainda é mais tranquilo, mas um pouco mais à frente tem um outro versículo que a música que nós cantamos é totalmente contraditório. O que o próprio Jó falou. Jó falou assim, olha o que Jó fala. És Deus de perto e também de longe. E a música que nós cantamos assim, és Deus de perto e não de longe. Meio diferente do versículo. Então... Mas eu estou citando esses dois casos só para você se animar a vir conosco nesse estudo, porque vai ser bem interessante. Então tá, vamos ao nosso estudo então. Nós vamos falar sobre Jó. E eu quero perguntar para vocês, quando nós falamos assim, Jó, o que vem na sua mente? Eu sempre que dou aula para os jovens, eu gosto muito de começar assim. Quando eu falo tal palavra, o que vem na sua mente? Porque aí a gente consegue entender o que a pessoa pensa sobre aquele assunto, né? Então, quando eu penso assim, quando eu falo com você, Jó, o que vem na sua mente? Na minha mente vem a palavra provação. O que vem na sua mente? Perseverança, muito bacana, Camila. Perseverança, né? Provação, perseverança, né? Bem ligado. Mas não é sobre um homem fiel, bacana, força, legal, Mônica, Aline. Mas não é sobre Jó em si que nós vamos falar. Nem sobre o sofrimento dele, sobre a luta dele. Mas nós vamos falar sobre um contexto diferente. Por isso que está sendo muito desafiador. Porque se eu fosse vir falar aqui sobre perseverança, sobre o que Jó passou, é uma coisa que a gente já fala muito, né? Quando alguém vai pregar sobre Jó, fala sobre o quê? Sobre isso tudo que vocês estão falando, que ele era um homem reto, íntegro, justo, que ele teve uma luta muito grande, tal, né? Eu tive o privilégio de assistir em primeira mão um estudo aí que as irmãs vão ter, que cita um pouquinho da mulher de Jó, né? Tô dando aqui um spoiler, não sei nem pronunciar em inglês, sobre um estudo que as irmãs vão ter aí, bacana. Mas então, não é sobre isso, nós vamos falar sobre aconselhamento, sobre as amizades, sobre o momento de Jó, mas no contexto dos amigos de Jó, sobre os 4 amigos, sobre os conselhos, e sobre como esses conselhos nem sempre eram palavras vindo de Deus, né? Vai ser mais ou menos por aí. Então hoje o intuito é dar uma nivelada, nós damos uma nivelada de conhecimento sobre Jó. Amém? Então nosso foco não vai ser na aprovação, mas sim no contexto da aprovação. E aí você vai poder ver o seguinte, como você deve estar atento ao receber um conselho ou pedir conselho a alguém,
e quando você também tem que estar atento ao conselho que você está dando para alguém e o aconselhamento que você está dando para alguém. Amém? Então tá. Então quem era Jó? Jó, amados, ele viveu há mais ou menos, né, não é uma data muito exata, não tem muita precisão, mas uns 2000 anos antes de Cristo. Então muitos acreditam que ele viveu numa época paralela com Abraão, com Isaac, mais ou menos. Então isso traz muita luz. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas isso traz um universo de possibilidades, porque isso quer dizer, bem-vindo, João, bom te ver por aqui. Então isso traz um leque de possibilidades. Por quê? Porque isso nos diz que Jó não era judeu. Jó não era descendente de Abraão. Então Jó não está dentro daquela cronologia judaica. Então não foi ninguém da descendência de Abraão que, por exemplo, transmitiu o relacionamento com Deus para Jó. Né? Isso é muito interessante porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa que a gente sempre tende a botar um cabresto, imaginar Deus se relacionando a partir de Abraão, né? A partir do que a Bíblia diz. Mas foi com Douglas, foi com meu primo, sempre está sendo com ele, né? Porque ele estava me perguntando sobre Melquisedeque. E Melquisedeque era um sacerdote, era um rei, mas ele não era da linhagem judia, ele não era hebreu, ele não era descendente de Abraão. Melquisedeque, ele era rei, sacerdote, ele era de um outro povo. E mesmo assim ele tinha relacionamento com Deus. Mesmo assim ele tinha intimidade com Deus. Ele era um sacerdote de Deus, né? Em Israel nem existia isso, rei e sacerdote. Ou você era rei ou você era sacerdote, né? Em Jesus que nós falamos que ele era o sumo sacerdote, o rei de Israel. Mas Melquisedeque era. Então isso nos diz que nem sempre a nossa religiosidade vai ter resposta para tudo. Entende? Porque Jó, por exemplo, não é descendente de Abraão. Né? E é bom falar isso porque isso abre a nossa mente, né, para o que nós estamos lendo. Né? Amém? Então vamos lá. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, nos fala sobre quem era Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: houve um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e esse homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus, e afastava-se do mal. Amados, aqui eu quero dar o primeiro tópico dessa introdução, nós vamos ter 3 tópicos nessa introdução, que é quem nós somos. Quem é você? Isso é muito importante, amados, porque tem uma frase que ela não tem nada a ver com a Bíblia, mas ela está sempre na minha mente, que é o seguinte: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se eu não me engano é do Mágico de Oz, um filme assim. Então quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E eu quero dizer o seguinte, ouve o que eu vou falar agora. Para quem não sabe quem ele é, qualquer conselho serve. Conseguiu entender? Se eu não sei quem eu sou, qualquer conselho serve. Isso abre um leque, amados. Porque isso foi muito importante para Jó. O livro de Jó só é tão bacana como ele é porque Jó sabia quem ele era. Então, quando os conselhos vinham, Jó fazia um filtro. Que filtro? Baseado de quem ele era em Deus. Entende? Então, amados, isso é muito importante porque isso não tem a ver com que se a pessoa é sua amiga ou não. Porque a pessoa é sua amiga, mas ela não é Deus. Ela é sua amiga, mas ela não é perfeita. Você erra e seu amigo também erra. Entende? Então você tem que saber quem você é. Para que quando as pessoas se aproximarem, os amigos se aproximarem, com boas intenções, nós vamos ver isso mais à frente, você possa fazer um filtro. E qual é o filtro? O filtro é quem eu sou em Deus. Ah, eu sou isso em Deus.
O que essa pessoa está falando agrega nisso? Agrega. Então vamos absorver. Não agrega, joga, passa a peneira e deixa embora, entendeu? Não perde a amizade. A gente perde a amizade quando a gente não sabe quem nós somos em Deus. Então o que a pessoa vem e fala, não agrega e a gente acaba transferindo para a pessoa, entende? Tia Patrícia entrou lá de Pancas, bom te ver aqui, tia. Então, amados, a gente acaba às vezes perdendo a amizade porque nós não sabemos fazer um filtro, entende? E Jó não perdeu a amizade. Lá no final do livro a gente vai ver que Jó abençoa ainda os amigos, né? Então é muito importante isso, amados, você saber quem você é em Deus. Isso não quer dizer que você tem que ser perfeito. Você tem que saber quem você é em Deus, mesmo nas suas imperfeições. E saber aonde é que Deus quer te levar, aonde Deus quer te transformar, onde você tem que melhorar, onde é que você tem que se aperfeiçoar em Deus. Também é importante, tá bom? Então tá. Então, amados, a gente tem que sempre pensar que nós não temos a oportunidade de olharmos a nossa história de fora. Né? Pensa comigo, Jó, quando ele estava vivendo essa história, ele não estava olhando de fora, ele estava dentro da situação. Então é muito difícil você fazer uma boa reflexão estando dentro da situação. Por isso que é importante pedir a sabedoria a Deus. Pedir a sabedoria a Deus e pedir que Deus revele quem você é nele. Entende? Porque, por exemplo, estamos numa pandemia, né? Estamos vivendo uma pandemia, pessoas morrendo, confusão de informação, ninguém sabe qual é a verdade dessa pandemia, ninguém sabe como é que tá as situações, que remédio que faz bem, que remédio que faz mal, né? Se o presidente está certo, o presidente está errado. Nós não sabemos, né? Talvez, quem sabe, um dia vamos saber, né? Quando tudo isso passar. Mas é importante, o que é importante? O importante é saber quem eu sou em Deus. E se nessa pandemia eu estou fazendo o que Deus espera de mim. E as pessoas vão se aproximar e elas vão questionar. Esses dias eu recebi um questionamento, né? Se o que eu estava fazendo era relevante ou não, né? Alguns sacrifícios que eu tenho feito, se eles são importantes ou não. E aí eu virei para a pessoa e falei com essa pessoa. Virei para ela e falei bem assim: você acha que as pessoas entenderam quando Isaías ficou andando descalço pela cidade? Você acha que as pessoas entenderam quando Jeremias ficou com a bunda de fora? Vocês acham que as pessoas entenderam quando Oséias casou com a prostituta? Você acha que as pessoas entenderam? Elas não entenderam. Então, amados, a gente tem que ter muita certeza do que nós somos, o que nós temos feito em Deus, para que quando esses questionamentos venham até nós, a gente faça esse filtro, entendeu? E fala, não, eu tenho certeza de quem eu sou, eu tenho certeza do que eu tenho feito em Deus. Então eu posso fazer esse filtro e descartar. E vamos manter a amizade com a pessoa sem problemas. Amém? Então vamos lá. Então esse é o primeiro ponto que eu queria frisar bem, que é quem nós somos em Deus. Isso é importantíssimo. Né? Não sei se Deus tem provações semelhantes a de Jó para você, mas se ele tiver, lembre-se, é muito importante você saber quem você é em Deus. E isso não tem a ver de ter ou não ter defeito, porque todos nós temos. Tem a ver com quem você está se transformando através de Jesus. Então, amado, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha uma esposa. Jó tinha muitas posses. Amados, nós estamos falando de um tempo muito remoto, um tempo muito antigo. Então, quando a Bíblia vem em Jó 1,3 e diz assim: e suas posses eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitíssimos dos seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Mas ele era muito rico. Ele tinha muita coisa. Muita coisa. Se a gente olha para isso aqui, né? Igual o meu sogro mora lá na roça, tem 20 vaquinhas. E a gente vem aqui e olha assim, ele tinha 500 juntas. Era muita coisa, amados. Né? Muita coisa. A gente olha lá, nossa, o sítio do seu sogro é tamanho bom. Quando você olha que o cara tem 500 juntas, então ele era muito rico, amados. Muito rico, muito rico. Então, amados,
aqui eu queria só fazer comentar um detalhe que talvez você não tenha se atentado, que Jó, ele era muito bem sucedido, não só financeiramente, porque tem pessoas que, né, têm muitas posses, muito dinheiro, mas a família vive num caos. Amados, e Jó também tinha uma família abençoada. Isso nos quer dizer, isso nos remete a uma reflexão de que ele era bem sucedido também na criação dos seus filhos. Porque a Bíblia fala que os seus filhos tinham prazer de fazerem jantares um nas casas dos outros. Eles iam fazendo rodízio, né? Cada dia era na casa de um dos filhos. Eles se juntavam e se confraternizavam. Então, Jó foi bem sucedido na criação dos seus filhos também. Então, amados, eu queria ler só um versículo aqui. Amados, está tudo bem? O som, a imagem, eu estou indo muito rápido, muito devagar, estão conseguindo me entender? É um estudo novo para mim, os irmãos vão me dando feedback aqui. Eu não consigo ler todos os comentários, senão eu me perco, mas de vez em quando eu olho aqui. E vocês vão me reportando aí, tá? Porque tem vezes que trava e eu nem sei que travou, né? Então eu queria frisar aqui, em Jó 1,5, que é uma coisa muito interessante o que Jó fazia. Olha só, no finalzinho fala assim, que Jó fazia sacrifício até mesmo pelos pecados que os filhos deles poderiam fazer. Olha só, pode ser, no finalzinho de Jó 1,5, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em suas relações. Assim fazia Jó continuamente. Então, amados, Jó era um cara tão temente que ele fazia sacrifícios até pelo que ele poderia, pelo que os filhos poderiam ter feito e não ter comentado, falado com ele. De tamanha era o temor que ele tinha do Senhor. Eu quero fazer um parênteses aqui, que em algum momento eu vou falar com vocês sobre sacrifício, né? Na tradição judaica existe 3 tipos de sacrifício. Só um parênteses rapidinho. E eu quero fazer uma pregação ou um estudo rápido sobre esses 3 tipos de sacrifício. Porque a gente fica falando sacrifício, 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 mas a gente às vezes esquece até do significado. A palavra sacrifício é algo penoso, é algo que precisa que você disponha de algo importante para você. Você tem que tirar algo que te faz falta, né? Então é só para dizer isso, que a gente fala assim, Jó fazia sacrifício, a gente só pensa, Jó cortava lá uma ovelha, não. Ele disponibilizava de algo que era relevante, de algo que era importante, era sacrifício, era difícil de dar, não era qualquer um que entregava, né? Só para a gente não perder o foco do que é sacrifício, né? Ele disse, Jó tinha tanta riqueza que fazer um sacrifício pelos filhos não era sacrifício. Não, se é sacrifício, era sacrifício. Era algo que era relevante para ele, que outras pessoas não faziam. Até porque Jó era diferente por causa disso. Então vamos lá. Beleza? Então, amados, até aqui, então falamos sobre quem era Jó, tal, de como você saber quem você é em Deus é importante, tal. Agora eu quero falar com vocês do segundo ponto. Então, quem nós somos é o primeiro, e eu quero falar do segundo ponto agora, que é sobre a soberania de Deus. Falamos quem é você, que é importante. E outra coisa que é muito importante, independente do que você está passando, é a soberania de Deus. Tivemos ontem uma palavra maravilhosa, falando sobre firmar os nossos olhos em Deus, né? Sobre Pedro, quando andou sobre as águas, se afundou, e de como é importante estar se apegado a Deus. Então eu quero falar sobre a soberania de Deus. Vamos dizer aqui, eu quero fazer uma pequena ressalva, porque eu li um livro, né, indicado pelo meu grande amigo John, irmão aí de caminhada, irmão mesmo de caminhada, lá da IPDR Jardim Marilândia, um livro que ele me indicou, e ele falou muito desse livro lá no congresso, no MacChange, que é o Conhecimento dos Santos. Eu sei que alguns irmãos compraram, não sei se conseguiram ler. Se você não conseguiu, não desista, a leitura é uma leitura difícil, eu demorei muito para conseguir ler ele, mas foi muito bacana. E esse livro fala sobre a soberania de Deus. E ele trouxe alguns conceitos, amados, que a nossa vivência de uma igreja que acredita nos dons, que acredita na atuação do Espírito Santo, esse é o lado bom de ser uma igreja, né, abre aspas, pentecostal. Mas existe um contraponto, amados, que é uma supervalorização. Eu não sei se você concorda comigo, mas é a minha observação da igreja, né? Não só da nossa, mas das igrejas, que é uma supervalorização do diabo, né? E da sua área de atuação.
e do que ele pode ou não pode fazer. E quando você lê Jó, amados, Jó, o livro de Jó não deixa muita dúvida sobre a soberania de Deus e sobre a inferioridade do diabo e a limitação do que ele pode ou não pode fazer, né? E eu queria muito frisar isso, amados, porque a Bíblia nos fala que houve um concílio, né? Houve uma reunião no céu. Aí você pode me perguntar assim, Adson, mas houve essa reunião mesmo? Deus dialogou com os anjos? Deus dialogou com o diabo? Amados, eu sou um ser humano totalmente limitado, né? Muitíssimo limitado. Então, assim, eu tento entender as escrituras com muito esforço. Então eu acredito que nós não temos capacidade de entender o santo. Nós não temos capacidade de entender a dimensão a qual Deus vive. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como eu, o Adson, vermezinho, poderia definir Deus, definir céu, né? E quem escreveu o livro de Jó também não tem essa capacidade. Então, na limitação humana, na capacidade humana de entender, ele descreve que houve esse concílio, onde Deus se comunica com os anjos e dentre deles está o acusador, o diabo. Amados, não se apegue a isso. Não se apegue a entender se foi assim ou não. Se apegue na soberania de Deus. E se apegue no seguinte, amados. Imagina Deus testemunhando a seu favor, amados. Isso é profundo demais, meu querido. Deus virar para as criaturas celestiais e falar assim: vocês estão vendo o meu servo Jó? Como ele é fiel? Amados, eu não consigo pensar no orgulho que daria para mim como filho de Deus, se um dia Deus mencionasse meu nome assim, só no aspecto assim, nossa, como o Adson tem tentado ser uma pessoa melhor. Amados, olha, eu já teria ganhado a vida. Agora imagina Deus virar para as criaturas celestiais, para 4 seres viventes que estão no livro de Ezequiel, que também estão em Apocalipse, virando para aqueles que dizem santo, santo, santo é o Senhor, para aqueles que já ministram diante da glória de Deus, diante daqueles que foram feitos quase que perfeitos no que foram propostos para executar, que é o louvor e a glória de Deus, vira para eles e fala assim: vocês estão vendo Jó? Como ele é fiel, como ele me serve, com integridade de coração. Pô, amados, olha, falar igual o outro, eu até arrepio, amados. Eu até arrepio. Que honra, né, amados? Que exemplo, né? Que coisas quase que surreal de se seguir. Mas se está na Bíblia, se um ser humano fez, é porque é possível. Eu quero te encorajar e te dizer que é possível ter uma vida íntegra, uma vida honrada, uma vida de servo, né? De servo. Então, amados, vamos ao que eu queria dizer para vocês nesse trecho aqui da soberania de Deus. Então teve esse concílio, né? E aí Deus diz assim para o tentador: eu permito que você toque em tudo que é de Jó, menos na sua vida. Então o diabo vem e toca nas coisas de Jó, mas no limite que Deus deu, amados. Amados, essa frase não tem saído da minha cabeça. Você que está acompanhando aí, os estudos e a pregação de domingo, é testemunha disso. Eu sempre falo, amados, nós temos que acreditar na soberania de Deus, meio e meio ao caos. Eu preciso acreditar. E eu tenho falado isso para mim como mantra. Eu preciso acreditar na soberania de Deus. Acima dos problemas, eu preciso acreditar na soberania de Deus. Faça isso também. Então, o devorador vem com a permissão de Deus e toca nas coisas de Deus. Amados, existe um livro que eu li que é Louco Amor. Ele abriu a minha mente para isso que eu vou falar agora. A gente vive uma vida como se nós fôssemos os atores principais, como se tudo girasse em torno de nós. E a gente gosta muito de falar de Jó. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você estivesse aqui no contexto de Jó,
Você gostaria de ser um dos filhos de Jó? Consegue entender? Porque para que a história de Jó acontecesse, os filhos de Jó precisaram morrer, né? E aí? E consegue entender? Então, para que a história de Jó aconteça, os filhos de Jó precisaram morrer. Então, amados, às vezes nós vamos passar por situações que nós não vamos entender. Mas a gente precisa aceitar e compreender que existe um macro, existe uma história mundial acontecendo. Você acha que essas pessoas que morreram de Covid gostariam de morrer? Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo. Bom te ver, Vaso. Meu primo Douglas, você já perdeu, Douglas, que eu já falei de uns diálogos nossos aqui e você nem ouviu, porque você entrou um pouquinho atrasado e eu já falei de alguns diálogos nossos aqui. Então, amados, você acha que essas pessoas que morreram ou estão morrendo de Covid gostariam de fazer parte dessa história que está sendo escrita como sendo as que morreram? Claro que não, amados. Claro que não. Só que é preciso que aconteçam coisas com pessoas, mesmo elas não querendo, para que o macro aconteça, para o que Deus precisa escrever, Ele escreva. Pessoas estão morrendo de Covid, você querendo ou não, você sofrendo ou não. Porque não é sobre nós, amados. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Deus e sobre o que Ele está fazendo. Nós temos que ser cooperadores do que Deus está escrevendo. Entende? Então a família de Jó queria que os filhos dele morressem? Não. Os filhos de Jó gostariam de morrer? Não. Mas eles precisaram morrer para que essa história linda fosse escrita e por 4.000 anos pessoas fossem abençoadas. Amados, tem 4.000 anos que pessoas são abençoadas com a história de Jó. Então será que se eu e se você precisarmos morrer para que pessoas sejam abençoadas, não vai ter valido a pena? É profundo, amados. Mas eu preciso dizer para você, eu não gostaria de morrer. Eu tenho 2 filhos pequenininhos, Miguel acabou de fazer 2 anos. Mas se for preciso que eu morra para que o nome de Deus seja glorificado, não vai ter valido a pena? Entende? Não é bom abrir a Bíblia lá em Atos, olhar para Estevão e falar assim, nossa, que lindo, Estevão sendo apedrejado, e ele olha para o céu e vê os céus abertos, e ainda consegue falar, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Lindo, maravilhoso, super edificante. Mas se você precisar ser Estevão, entende? Se você precisar ser o filho de Jó, então, amados, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre a soberania de Deus. Não é fácil, amados, eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim, porque eu preciso acreditar que isso é uma verdade, e de que Deus está no controle de tudo, e de que Ele é soberano. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Lembrei até do pastor Paulo Borges Júnior, né? Ele costuma ter umas palavras assim. Então, amados, para encerrar esse trecho, o diabo retorna, né, diante de Deus, e Deus fala bem assim, vixe, você viu? Você viu como Jó foi fiel, continuou sendo fiel, né? Mesmo em meio a você ter destruído a sua riqueza, as suas famílias, Jó tinha perdido tudo, né? Amados, eu vi que a Luísa entrou aqui lá já de Marilândia, né? Seja bem-vinda, Luísa. Bom te ver por aqui. Então, amados, ele vem e fala assim, vocês viram como, você viu? Você tocou em tudo que ele tinha, ele continuou sendo fiel a mim. Aí o diabo vira e fala assim, o acusador, mas também você não tocou nele. Ele está bem, ele está com saúde. Amados, pelo amor de Deus, ele tinha perdido tudo, amados. Toda a riqueza, tudo. Filhos, a herança maior, a herança material, a herança maior que era os filhos, tinha perdido tudo. Quem de nós teria resistido, amados? Sejamos sinceros diante de Deus. Mesmo assim, o diabo, né, aproveita a brecha e fala assim, mas você não tocou nele. Então, de novo, eu quero ressaltar o segundo ponto, que é a soberania de Deus. E Deus fala assim, tudo bem, você pode tocar nele, mas não tire a vida. Então, amados, às vezes você pode estar passando por uma doença agora, alguém da sua família passando por uma doença. Então lembre-se, amados, de que Deus é soberano. Lá em Ezequiel, eu acabei de ler esse versículo, achei lindo, até salvei ele. E sabe o que ele fala em Ezequiel?
que Deus abrevia o tempo dos santos, de alguns dos santos, né? Não de todos. Ou seja, Deus leva para ele, ao tempo dele, alguns santos. Deus não tem que dar explicação para nós, amados. Né? Ele não tem que dar explicação. Aí eu vou ser repetitivo, mas me perdoa, é o que vem na mente. Aí eu lembro de novo do Brunão cantando a música lá no telhado, em janeiro, com aquele sol de 40 graus, torrando, né? Aquela vontade de murmurar, lá reformando a casa de papai. E o Brunão cantando, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E a vontade era de jogar uma lajota no Brunão, que aquele sol estava devorando a gente, e o Brunão cantando, Ele é Deus. Brincadeira, não tinha não. A gente cantou junto com o Brunão. Então, amados, o diabo, o devorador, vem e toca em Jó. Traz doença, traz chagas, traz feridas sobre Jó. E, amados, Jó fica numa situação deplorável, amados. Deplorável. Nós vamos ver mais aqui na frente. Então, amados, conseguiu ficar claro? Eu gostaria que ficasse bem claro, eu estou sendo bem incisivo na soberania de Deus. Então, nós falamos sobre quem você é em Deus, que é muito importante. Esse é um filtro que você precisa ter. Porque quem você é em Deus tem que ser muito claro para que você possa filtrar e escapar de conselhos que não vão agregar. E você precisa entender a soberania de Deus, porque é um outro filtro. Quando conselhos vierem que não reforcem a soberania de Deus, você automaticamente vai descartar. Então, eu estou te falando dois filtros, amém? Quem você é em Deus e a soberania de Deus. Qualquer conselho tem que passar por esses dois filtros. Beleza? Podemos passar para o último tópico? Então vamos lá. O último tópico que eu quero dizer para vocês, amados, que eu já vi algumas pregações, alguns comentários, né, sobre como se os amigos de Jó, se eles não fossem muito amigos, assim, que eles não tivessem sido muito sábios, né, como se os amigos de Jó não tivessem agregado. E eu queria que você olhasse na sua Bíblia. São 3 versículos só que eu vou ler para encerrar, que está no versículo 11, 12 e 13 de Jó. Eu queria ler porque eu acho muito interessante dizer isso. Porque, amados, a gente precisa fazer algo que eu tenho falado muito com algumas pessoas, que é parar de replicar conhecimento que você não foi lá e buscou, né? Então você não pode ficar falando das coisas se você não for lá e confirmar. Então às vezes a gente pode replicar coisas que não são verdadeiras, né? Então vamos lá. Fala assim, o 11. Mas... Peraí. Desculpa, é Jó 12. Jó 12. Fala assim, Jó 12, versículo 11. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera, cada um veio do seu próprio lugar. Presta atenção, amados. Eles não eram vizinhos de Jó, não. Eles saíram da sua cidade e foram até onde é que estava Jó, né? A gente vai atrás de pessoas que são importantes para nós, né? Então eles saíram das suas cidades e foram lá para poder, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. Então eles saíram da sua casa com o objetivo de ajudar Jó. 12. E quando eles levantaram os seus olhos de longe, não o reconheceram. Eles não reconheceram Jó. Tamanha era a situação difícil que Jó estava. Jó capítulo 2, versículos 11, agora eu estou lendo 12. Aí, mas olha só, eu queria que vocês olhassem isso. Lembra que eu falei com você que eles não eram de Abraão, né? Que eles eram paralelo a Abraão, Marcelão até botou aqui que é um dos textos mais antigos da Bíblia. Então fala assim, olha só, levantaram a sua voz e choraram. Olha só, hein? E cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção aos céus. Amados, olha só, eles não eram judeus. E eles fizeram o que você vê vários judeus fazendo. Quando a situação era deplorável, eles rasgavam suas vestes, não é? Botavam a cara no pó e jogavam cinzas na cabeça. Qual era o objetivo disso? Se humilhar. Mostrar o quanto eles estavam se sentindo
estavam querendo se humilhar diante daquela situação. Então os amigos de Jó fazem isso, amados. Fazem isso. Eles se humilham diante daquela situação, pedindo, clamando a Deus pela situação do seu amigo. Então, amados, se eles não tivessem se compadecido com a situação de Jó, eles não teriam rasgado as suas vestes, botado o cara no pó, botado cinza na cabeça. Entende? Então, é isso que eles fazem. E aí no 13 fala bem assim: então, amados, isso que é amigo. Entende? O filtro tem que estar em nós, porque eles eram amigos. Eles não tinham entendimento, não tiveram sabedoria, foram imprudentes em alguns comentários. Mas olha só, você que já passou por uma situação difícil, vai entender se isso aqui não é amigo. Olha só o 13. Então, assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que a sua dor era muito grande. Amados, a Bíblia vem nos ensinar lá no Novo Testamento a chorar com os que choram. E eles já fizeram isso aqui. Eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados, se compadecendo, se colocando no lugar de Jó. Eram amigos, amados. É amigo que faz isso. 7 dias ali do lado. Então, amados, é importante, eu quis fazer essa introdução para te chamar a atenção que esse estudo é interessante, vai ser interessante para a sua vida. E você vai ver que você vai lidar muito melhor. E a gente tem falado isso muito aqui em casa, que a gente precisa, em nós, sabermos os limites e sabermos lidar com os amigos. Entende? Entende? Existem amigos. A Bíblia mesmo fala, existem amigos mais chegados do que irmão. A Bíblia fala aqui que algum irmão, eu não sei nem se Jó tinha irmão, primo, né? Mas devia ter. Mas se algum primo, algum irmão foi lá se compadecer de Jó, não fala. Se foi, pode até ser que foi, mas a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é que os amigos de Jó foram lá, rasgaram as suas vestes, botaram a cara no pó, botaram cinza e ficaram 7 dias e 7 noites. A gente sempre tem que lembrar que quando a Bíblia fala de 7, normalmente ela está falando de perfeição. Então eles ficaram um tempo exato que eles teriam que ficar de luto junto com Jó. Beleza? Então nós estamos encerrando. Esses são os 3 pontos que eu queria falar sobre quem nós somos, que é muito bacana você fazer esse filtro. A soberania de Deus é um segundo filtro. E reconhecer através de atitudes quem são os seus verdadeiros amigos. Amém? Amigo não é aquele que fala muito. Amigo é aquele que está do seu lado quando você precisa. Tá bom? Então eles foram tão amigos que ficaram 7 dias. O tempo necessário, o número perfeito, fecharam um ciclo que era necessário de luto. Depois ali era preciso agir, era preciso fazer. Tá bom? Então eu encerro por aqui. Obrigado por você, obrigado pela paciência, obrigado pelo seu tempo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Ele nos dê sabedoria, discernimento para os próximos estudos. Não está sendo fácil, amados. Jó é um livro muito difícil, é um livro muito filosófico. Tem versículos que às vezes é difícil entendimento. Mas nós vamos, amados. Se Deus pedir para fazer, Ele vai dar graça e sabedoria. E vai ser bênção e Deus vai edificar a sua vida, tá bom? Então, nos próximos, o propósito é que nas próximas terças-feiras a gente use cada terça-feira para falar de uns amigos. Porque eles falam que eram 3 amigos, mas lá em Jó 32 aparece um quarto homem, um quarto amigo. Então a ideia é que a partir de agora a gente fale em cada terça-feira de um dos amigos e como eles erraram e acertaram diante dos seus conselhos. E aí você vai ver que isso também acontece na sua vida, tá bom? Show demais ter você aqui. Brigadão. Patrick, saudade de você. Patrick entrou agora, nós estamos encerrando, mas eu vou salvar. Se vocês quiserem assistir depois, vai ficar gravado, depois a Soraya joga lá no YouTube. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.